Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo, a doutora Maria Tereza Marianelli, mais uma quinta, firmes e fortes, nesse programa que é tão bacana, não é, Maria Tereza? Mais uma quinta-feira, Thiago. Muito boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente. Sempre muito bom, né? Sempre muito bom. Se tem uma coisa que a gente gosta, é apresentar o Bate-Papo das 6. É o bate-papo. A gente apresenta o bate-papo aqui e fora daqui também, né? Tem acontecido eventualmente, né, Thiago? Tem acontecido. Volta e meia a gente vai começar a levar lá para a OB. Eu acho. Tereza, para ser algo mais participativo. Né? Eu acho. Isso. Foi bem interessante quando a gente fez. Isso aí. Hoje nós temos o tema Os Caminhos da Advocacia. É isso, Maria Tereza? Isso aí, com um convidado para lá de especial. Para lá de especial, Pra lá de especial. Vindo diretamente de Vitória aqui para o nosso estúdio em Linhares, o doutor Vinícius Pinheiro de Santana. Com muito prazer que a gente recebe. Sinta-se em casa e eu tenho certeza que toda a sociedade vai assim, aproveitar ao máximo da sua experiência, história de vida e de todas as dicas também para quem está começando. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Maria Tereza. Espero poder contribuir, né? Espero poder fazer parte desse programa e fazer com que esse programa continue sendo, tendo essa história aí, sendo esse sucesso. Isso mesmo. Doutor Vinícius, aqui a gente sempre chama a TV Sincope. É um helicóptero que fica aqui na margem da BR-101, filmando tudo, mas hoje em especial nós não temos, então não vai dar para ver o trânsito. É até bom que a gente ganhe em programa. Isso aí. Quanto mais bate-papo, melhor. Exato. Né? Afinal de contas, a gente tem muita história para contar, né, doutor Vinícius? Então, doutor Vinícius, eu sei que ele não é do Espírito Santo, ele não é capixaba, mas ele tem toda uma história construída aqui no nosso estado. Então, Thiago, eu vou pedir para o doutor Vinícius agora contar a história dele e se apresentar para o nosso telespectador. Vamos lá, Vinícius? É isso aí, Tereza. Eu tenho 54 anos, tenho 3 filhas, né? Tenho uma filha e 2 enteadas. A mais nova, Marina, mora com a gente ainda, tem 22 anos. Sou casado com a Mônica. E vim do Pará, Belém do Pará. Em 1979, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai teve uma proposta de trabalho aqui e viemos, né? Eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos. E, na época, o Igor ainda não era nascido, meu irmão mais novo, que hoje é meu sócio. Nasceu aqui em Vitória, é o único capixaba, portanto, desse nosso núcleo familiar. Desde então, né, nós viemos para Vitória, eu fiz 9 anos aqui, logo quando eu ia fazer 10 anos, o Igor nasceu. Nós somos em 4 homens, e esse talvez tenha sido o grande desafio depois na advocacia, né? Ser alguém que não tinha uma tradição na família, né? E a advocacia é feita de tradição, né? Ela vem com os nomes, né? Avós, pais, mães, mas foi muito interessante, porque meu pai veio com uma proposta de emprego e logo em seguida ele perdeu esse emprego, né? Então,
a gente já teve que se virar aqui. Meu pai teve o apoio na época de uma pessoa que trabalhava com distribuição de jornais e revistas e convenceu ele de adquirir uma banca de revista. Então, meu pai comprou uma banca de revista no bairro onde nós morávamos, depois comprou uma outra banca em outro bairro, no bairro próximo, no bairro seguinte, e trabalhávamos nós três, jovens, adolescentes, isso já... eu tinha 12 anos, salvo engano, e nós três, os mais velhos, eu, Dimitri e Yuri, já trabalhávamos na banca. Então, a gente ia ao colégio de manhã, voltava do colégio, rendia o rapaz para almoçar, que estava na banca, fazia o caixa, trabalhava nessa contabilidade, depois ia em casa almoçar. A gente sempre praticou esporte, né? Nós três, sempre fomos esportistas, né? Natação, vôlei, futebol, judô, todos, capoeira, todos esses esportes aí, nós já praticamos, né? E foi durante o ensino médio, né? Hoje ensino fundamental e médio, trabalhando, estudando e trabalhando. Quando eu fiz 15 anos, eu me tornei bancário. Fiz uma prova para o Banco Real, na época era bem legal ser bancário, eu tinha muitos amigos que trabalhavam no Banco do Brasil, Caixa Econômica e bancos privados também. E me agradou aquela ideia, eu fiz a prova. Fiz uma prova para o Banco Real, me lembro bem que eram 16 vagas, então eram 300 candidatos. Então foi uma prova dura, mas foi muito bacana, um aprendizado enorme. Eu fiquei no Banco Real de 15 aos 21 anos, então eu trabalhei no período também de vestibular, né? Trabalhava, estudava e treinava, sempre fazia algum esporte. Já no vestibular, nessa época de vestibular já era musculação, coisa que eu faço até hoje, né? Adoro fazer musculação. E vestibular difícil, UFES, né? Sou graduado pela UFES. E foi assim, no meio da faculdade eu decidi que tinha que largar o Banco Real, né, para me dedicar efetivamente aos estudos. E minha turma foi maravilhosa na UFES, né? Pude dividir os bancos da faculdade aí, inclusive com amigos e com colegas desde o ensino infantil, desde quando eu cheguei em Vitória, estudei no Sagrado. Entrei na faculdade com alguns amigos que eu conheci lá no ensino infantil. Márcio Broto, Cristiana, Cláudio Ferraz. Estou citando assim, colegas advogados, né? Para que a audiência possa identificar alguns desses. Com certeza tem mais alguns nomes aí que estão me passando em branco agora. E como é que foi esse começo? Aí você pega, se forma com toda essa história, e aí? Para quem até está começando também, se inspirar, ver como é que hoje, às vezes, um começo na advocacia é diferente do que lá atrás. Nós temos tecnologias, temos diversos outros fatores que influenciam para a pessoa iniciar a sua jornada na advocacia. Mas o seu início foi como? Sim, já na faculdade, depois então que eu larguei o Banco Real, eu fiz um estágio na Procuradoria Geral do Estado. E foi muito interessante esse estágio porque eu conheci Gladys Bitran, conheci Abicair, conheci toda essa turma, Haroldo Limonge, Esbardo Aníbal, Esbardo Álvaro, Agesandro, toda essa turma já fazia parte da Procuradoria-Geral do Estado nessa época, e depois, evidentemente, que nós fomos lidar, né, com todo esse pessoal, que também muitos deles eram professores da UFES, né? Inclusive foi trabalhar com o Esbardo Álvaro Bourguignon, mais adiante, ele saiu da Procuradoria, foi para o Tribunal, entrou pelo 5º, e eu fui ser assessor mais lá na frente do desembargador Álvaro. Depois desse estágio na PGE, eu fiz mais alguns, arrisquei outras coisas na iniciativa privada, eu fui vendedor de camarão e etc. Então também tive esse lado um pouco comercial para desenvolver, e é muito, muito legal, né, trabalhar com vendas, porque você percebe que as portas
que são fechadas, muitas vezes são fechadas. As pessoas que não aceitam o vendedor, normalmente, que não querem receber o vendedor, você aprende que elas são as mais suscetíveis à venda, né? Elas não recebem porque elas são mais suscetíveis. São aprendizados que você depois leva para outras áreas, né? E no meu último ano de faculdade, eu fui encontrar um amigo de bairro, que é o Nelson Cavalcante Silva Filho, que ele é hoje juiz do Tribunal Marítimo, trabalha no Rio de Janeiro. É um amigo irmão meu, e que ele me viu na faculdade, prestes a se formar. Ele estava acompanhando um colega de escritório que trabalhava com direito marítimo, o Chiquinho, Francisco Carlos Moraes Silva. A sociedade era esses dois, mais o Rodrigo Mazei, que nem era tão conhecido na época. E o Nelson falou: você está se formando, Vinícius? Falei: tô. E eu conheci o Nelson de futebol, de bairro, de brincar lá em Camburi, né? Ele falou: estou me formando agora. Não, então você vai lá para o escritório. E por causa do Nelson é que eu fui para a advocacia, porque o estágio que eu fiz não foi em escritório. O estágio que eu fiz foi na PGE, era um órgão público, né? Então eu tinha muitas dúvidas ainda se era sobre o que exatamente eu queria fazer, né? Mas dali em diante eu não tive mais dúvida. Depois que eu fui para o escritório, para esse escritório, lá na Dionísio Rosendo, né, bem o centro mesmo da época, o tribunal era ali, né, e desde então era obrigado a usar terno desde sempre, né, o Nelson, o Rodrigo e o Francisco sempre exigiam bastante da gente, não podia voltar sem o problema estar resolvido, né. E passando essas perrengues que todo estagiário passa, né? Logo em seguida eu me formei, já era os últimos anos, e fiz um curso de pós-graduação na Consultime de Direito Público. Depois disso, mais lá na frente, fiquei nesse escritório quase 10 anos. Esse escritório depois saiu dali da Dionísio Rosendo, foi lá para o Master Place. Ali no Santa Luísa, né? Uhum. Perto de onde é a Junta hoje. E dali a sociedade ela se desfez consensualmente, muito tranquilamente. Todos eram amigos e continuaram sendo. Eu fiquei mais, como eu já estava mais próximo do Rodrigo Mazei profissionalmente, eu fiquei com o Rodrigo. Ele juntou com o pai dele e com o Adriano Coutinho na época. A gente fez com o Adriano também? Nós 4. O Adriano estava próximo do Marcos, uhum, e eu estava próximo do Rodrigo. Então a gente fez sociedade, nós 4, ela durou pouco tempo, a sociedade. Foi de 2002, então eu me formei em 94, sim, quando eu me inscrevi na ordem, tirei carteira. Em 2002, a gente fez essa sociedade, que foi breve. Em 2002, eu fui para o tribunal. Tive uma oportunidade de trabalhar na assessoria de Barra do Álvaro e achei uma boa proposta. Achei um bom caminho. E foi mesmo, né? A assessoria em tribunal é muito interessante, você aprende muito tecnicamente. A velocidade do aprendizado técnico é um pouquinho maior, porque na advocacia você se desenvolve de uma forma mais dinâmica, né? Sim. Uhum. Você aprende... Você tem que entender como é que funciona uma audiência, você tem que né, manter aquela calma, apesar de todo o turbilhão de coisas que está acontecendo numa audiência. Aprende a sustentação, reunião com o cliente, negociação com outro advogado. Ela é muito mais dinâmica. Claro que você se aprofunda nos estudos também, está peticionando sempre, desenvolvendo todas essas qualidades. Mas no tribunal, você chega lá de manhã e sai no final do expediente só minutando, só fazendo minuta de decisão, de relatório, voto e acórdão. Sempre tem uma escola muito interessante. No meu caso, eu tive o desbarro do Álvaro Bourguignon, né? Quem teve a oportunidade de conviver e de conhecer o desbarro do Álvaro sabe do quanto ele era estudioso e conhecedor, né? De tudo, entendia de tudo. Processo civil, dava aula de administrativo, de tributário, posse, direitos reais.
navegava né, em todos esses mares aí. Então, além disso, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários outros juízes, né, e vários outros que hoje são desembargadores, e conhecer como eles trabalhavam, porque o desembargador veio do 5º, e eu também tive a oportunidade de trabalhar com o desembargador Samuel, o desembargador Fábio Klein, o desembargador Fernando Bravin, o desembargador Elizabeth Lores, o desembargador Raimundo, né, tem outras pessoas que eu tive o privilégio de trabalhar também, o desembargador Dr. Isaías Eduardo da Silva. Foi fantástico. Além disso, o que é melhor, foi onde eu conheci a minha esposa e onde eu casei. Ah, é? Que bacana. Isso. A Mônica era assessora do desembargador Bisotto. Do O Bisotto? desembargador Sérgio Bisotto. Ela foi assessora do desembargador Bisotto por mais de 20 anos. Por mais de 20. Mais de 20 anos. O desembargador Bisotto, ele foi juiz aqui em Ares. Isso aí. E quando ele teve um probleminha de saúde, tempos atrás, que ele estava em São Paulo, a Mariana, filha dele, e a mãe ficaram lá no apartamento nosso, em São Paulo. Que legal. Minha esposa estava morando lá na época, é médica, então acompanhava o Bisotto lá no Sírio, deu toda a atenção. Sou suspeito para falar que o desembargador Bisotto realmente é uma pessoa fora da maravilhosa. curva, um jurista fenomenal que, além disso, fazia livros de poesia, falava de outras línguas. Pessoa muito culta, né? Muito culta. Toca Falava também. russo. Fala Toca violino. Fala russo? Então assim, né? que bom que a gente tem pessoas tão competentes representando o nosso Tribunal de Justiça. Isso. Não é? Isso mesmo. Bacana. Deixa eu até olhar aqui o ponto eletrônico, Maria Tereza, porque passa rápido. Passa muito. Bate-papo bom, passa rápido. Bate-papo bom, Thiago. passa rápido. Principalmente quando o convidado é diferenciado, que sabe contar a história nos detalhes, porque é isso que é legal. Sim. Né? Pra gente, de fato, saber como é que eram as coisas, como que aconteceram. Então, assim, interessante. Mas aí, daqui a pouco, a gente volta com o segundo bloco. Eu queria, Vinícius, que você falasse como você vê agora a advocacia. Hoje, a advocacia atualmente. Depois de ter passado pela PGE, pelo estágio na advocacia privada, pela advocacia privada, pelo Tribunal de Justiça e retornou depois à advocacia privada com tudo que tem um escritório referência. É muito diferente, né? Muito. A época que a gente se formou, eu me lembro que eu fiz curso de datilografia para entrar no Banco Real e quando eu comecei a advocacia eu fiz aquele curso daquelas máquinas eletrônicas, né? Então, na hora que eu comecei a minha advocacia, a gente tinha aquele computador que trabalhava naquele sistema que eu nem sei o nome, a tela A Era tela preta meio com oval. verde. preta com verde. Preta com Preta, verde. eu tô falando Usava- meio oval, foi depois. Inclusive, isso, né? usava o DOS, para muitas coisas ainda usava o DOS. Era tudo muito difícil, né? O acesso, a pesquisa, sobretudo, né? A tecnologia da informação, ela veio muito depois disso. Nossa. Né? Então, a gente tinha dois era o ADCOAS e outro repertório de jurisprudência, o IOB. IOB. Se eu não me engano, eram os dois, IOB e ADCOAS, era aquilo que tinha. Chegava, a gente abria aquelas apostilas, era uma pasta que a gente furava e ia guardando aquilo ali, ia marcando, circundando, e tinha que ler tudo, porque você não tinha como pesquisar através do critério de busca que te interessava, né? Então você tinha que ler aquilo ali tudo e marcar para lembrar. Isso pode me ajudar futuramente. Você riscava ali, marcava ali, anotava em algum lugar, né? Que você. Deus, obrigado por ter nascido em 90. E quem nasceu 2000 para frente é mais privilegiado ainda. Porque já nasce numa era do chat GPT, que você não precisa, se quiser, nem ler o contrato, a ação, né? Porque te entrega tudo mastigado, que se você parar e pensar, nossa, será que se eu tivesse lido, eu teria essa sacada que ele está me entregando? Dificilmente teria. Mas aí, no próximo bloco, eu vou falar alguma coisa. Mas sabe fala. Tem Não que sempre falar substitui, sobre não. isso? Não, a gente fala no próximo bloco, mas Tá bom. assim, nada vai substituir o ser humano, mas que ajuda. Vamos lá, é um minutinho. No segundo bloco a gente fala de tecnologia, como que nós estamos hoje operando no direito. Fiquem com a gente, é um minutinho, voltamos já.
Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Infelizmente não está mais na Rádio Viva FM, mas fica a dica aí, tá, produção? Eu, Marcelo, pode voltar para a rádio que tem muita gente falando. E nós vamos hoje mencionar sobre o que a gente está falando. Caminhos da advocacia. Caminhos da advocacia. O que tá falando eu sei, eu só não estava me recordando do tema, Maria Tereza. Entendeu? É do tema. Tô, Vinícius, eu queria só saber o seguinte, você tinha falado estágio, primeiro UFES, estágio na PGE, depois se forma, entra na advocacia privada, fica por uns anos, abre o próprio escritório em sociedade, vai para o Tribunal de Justiça como assessor. Você inverteu. Inverteu? Inverteu. Fala para mim. Não, que depois você volta para advocacia. Não, você tem razão. Não é? Sim. Depois volta para advocacia. Tá Tô prestando atenção. Tá vendo? Aqui a gente não perde nada. Não perde. Mas assim, antes de ter voltado para a advocacia privada, como é que foi esse período no tribunal? E já aproveita e fala também o seu início na advocacia, o retorno, Claro. na verdade. Isso, é a segunda fase. Que Segunda eu costumo dizer, fase. né? Segunda vida na advocacia. E foi muito melhor, porque depois da experiência no tribunal, você volta com outra mentalidade, né? Você percebe... Quando você só está na advocacia, só vê um lado, quando você chega no tribunal, você vê o outro lado, né? Então, isso foi muito bom para a minha evolução como profissional, eu julgo, claro, né? No tribunal, eu passei no concurso para a UFES, dei aula na UFES e fiz mestrado na UFES também. Até que o desembargador já havia bastante tempo que eu estava no tribunal, já estava fazendo 6 anos, e o desembargador foi para a vice-presidência. Nessa época eu julguei que meu ciclo estava se fechando ali, porque a vice-presidência ela é um pouquinho mais chato o trabalho, é análise de admissibilidade de recursos excepcionais e tal. Eu falei assim, não, acho que está bom para mim. Resolvi voltar. Essa época eu estava fazendo mestrado, estava terminando um curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, Direito Tributário, e comecei a dar aula na UFES, passei no concurso de professor substituto, incentivado pelos colegas de gabinete, né, e pela chefia também, e comecei a dar aula na UFES, dei aula de Direitos e Obrigações 2, que é Responsabilidade Civil e Teoria Geral dos Contratos, e de Consumidor à Noite, que era um optativo. Quando eu saio do tribunal, eu estava terminando a pós, iniciando o mestrado, dando aula na UFES. Eu estava com esse monte de atividade, eu não sabia exatamente se eu tinha que voltar para a advocacia imediatamente. E resolvi tentar dar conta dessas atividades da melhor maneira possível. Mas as causas foram surgindo, as pessoas que descobriram que eu saí do tribunal começaram a me procurar. E meu irmão já havia me assediado, logo que eu saí do tribunal, você tem que vir para o meu escritório. Eu falei, não, Igor, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui como é que a minha vida vai ficar e tal. E ele falou, não, tranquilo. E quando ele percebeu que eu comecei a fazer alguns trabalhos, ele falou, agora não tem desculpa não. E foi maravilhoso, né? O Igor é um irmãozão, ele é mais novo, mas ele é o patrão. Bacana. Ele é o patrão. Ele tem a última palavra, eu trato assim com ele. Às vezes ele até leva mais a mim em consideração e faz prevalecer, mas eu gosto de deixar que o fundador do escritório, que é ele, o escritório tem que ter o DNA dele, tem que ter a visão dele, e ele, de fato, como gestor, né, como empreendedor, ele está mais vocacionado. Então, eu gosto de tratar com ele desse jeito. E isso é muito bom para mim também, né? Muito mais tranquilo para eu fazer as coisas com as quais eu me identifico de forma mais livre. Sim. Qual é a área que você mais atua hoje, doutor Vinícius? Eu gosto muito da área do direito imobiliário, que foi algo que eu aprendi a trabalhar com o desembargador Álvaro, né? Por direitos reais e posse, era o que ele gostava muito de fazer. Adoro locações, adoro trabalhar com locações, despejo e cobrança tem suas particularidades, né? Tem
O cenário fático muitas vezes te desafia, apesar de não parecer. Revisionais, né, renovatórias, gosto muito de fazer isso. Bacana. As imobiliárias em geral, consultoria na compra e venda. Isso aí. Falo que imobiliário é tudo, né? Não tem jeito. Imobiliário é tudo. Imobiliário é tudo. Não tem jeito. E o escritório atua muito na área de direito de sucessões. Eu estou retornando para a área de licitações e contratos, que eu vivia muito na minha primeira etapa. Começou a aparecer de novo e eu adoro isso. Legal. E o escritório, claro, né, tem uma banca maior e trabalha bastante com família e sucessões e outras áreas que, como a Maria falou, o imobiliário abraça tudo. Não é? Abraça tudo. Então, Vinícius, como você vê, como o Thiago terminou, né, o primeiro bloco falando de tecnologia. E a gente vem, e eu me incluo nisso, né, de uma geração onde nós pesquisávamos em livros, nós escrevíamos muito à mão, nós pegamos o início da tecnologia ali, como estava falando, né? As telas ainda era aquela preta com verde. Eu comentei com você que meu primeiro computador foi para escrever minha monografia na faculdade, até então a gente fazia trabalho à mão, e hoje a gente lida com robôs. Então, hoje, nosso colega de trabalho, né, é o ChatGPT, que muita gente trabalha com ele no dia a dia. Eu confesso que eu ainda estou engatinhando, tentando aprender um pouco sobre o robô, mas é fato que a tecnologia ajuda. Como você vê aí essa mudança, essa evolução tão rápida, né? Tanto na questão da advocacia, quanto na questão do aprendizado do direito, como professor? Como que você enxerga isso aí? Então, eu acho que a tecnologia, de fato, ela acelera as coisas, né? Mas a gente tem uma dificuldade, eu acho, de gerir essa quantidade de informações, né? E trabalhar com o robô, ao contrário do que parece, exige mais da gente, exige mais estudo. A comunicação com o robô depende da linguagem e depende da riqueza da linguagem, depende de vocabulário. E a nossa geração, me parece que ela está se saindo melhor ao lidar com essa tecnologia do que as atuais. Por quê? Porque me parece que a gente leu mais, a gente teve mais acesso a essas literaturas que a gente achava mais chatas, né? Essas literaturas mais tradicionais, esse português mais antigo. E a gente escrevia e era obrigado a fazer esboço, era obrigado a fazer resumo, era obrigado a ler, passar para o papel, era obrigado a consultar o dicionário com frequência, as gramáticas com frequência. Eu, graças a Deus, não perdi esse vício. Né? Meus principais livros são livros de regência, livros de gramática, ficam exatamente atrás de mim. Eu viro a cadeira e tiro eles de trás para fazer essas consultas. Porque quando você se comunica com a máquina, quando você se comunica com o robô, assim como quando você se comunica com as pessoas em geral, quanto mais rico for o seu vocabulário, mais você consegue transmitir a mensagem. Melhor você transmite a mensagem. E aí fazer a pergunta e direcionar o que você quer para o robô vai depender muito da riqueza do teu vocabulário, de como você se comunica com ele. Então, eu acho que a gente não sai atrás, não. E vem essa questão toda de saber administrar essa quantidade de informação que chega para a gente, né? E, de fato, isso é uma verdade. Porque teve um questionamento, uma vez a gente falando sobre tecnologia, ChatGPT, mas as petições vão sair iguais. O material produzido ali pela pessoa vai ser muito parecido com não vai, justamente pelo que o Dr. Vinícius disse. O ChatGPT se comunica de acordo com o que você leva para ele. Se você leva de forma genérica, ele vai te falar de forma genérica. Se você se aprofunda, ele te traz aprofundado. E se você tem conhecimento técnico e sabe do que está fazendo, ou falando e conversando, você tem um senso crítico para analisar se está bom ou não. Então, a tecnologia ajuda, faz você ganhar o bem mais precioso que nós temos, que é tempo,
e de maneira muito eficiente, mas ela por si só não tem jeito. Não substitui. Não substitui. Mas assim, Quanto mais preciso você for no uso da palavra, quanto mais específico, quanto mais sofisticado for o seu vocabulário, melhor para tudo, né? para tudo. E aí não tem esse negócio, então o chat GPT vai ser tudo igual. Não vai, porque as pessoas não se comunicam da mesma maneira. Sim. E o dom do advogado, né, é a palavra, não é isso? Como você vê, doutor Vinícius, hoje, um bom advogado? Quais são as características do bom advogado? Primeiro, né, saber expressar o pensamento, né, saber o uso da lógica, né, que é a arte de pensar bem, né, ter pensamentos lógicos, coerentes e saber expressar isso. Oralmente, saber expressar isso através da escrita. Mas isso não é tudo, né? Você precisa saber lidar com as pessoas, né? Quanto mais você souber não ser ofensivo, quanto mais articulado você for, quanto mais souber tratar bem as pessoas, mais você vai ser ouvido. E escutar mais do que falar, né? Porque aí você conhece mais o seu interlocutor, você deixa o outro falar para poder desenhar o seu terreno, para saber onde você está, saber onde você vai pisar, né? Eu acho que isso é muito importante. É muito importante. É questão de ter coragem, não é, Vinícius? Tem que ter coragem. A pessoa, para ser articulada, para saber se comunicar, para entrar e sair em qualquer lugar, ela tem que ser vista também. Isso. Então você tem que ter coragem para conversar, ter coragem para estar num programa de televisão se for chamado, para falar na frente de um auditório quando é convidado. Tudo isso faz seu nome circular, e circular no bom sentido, levando automaticamente credibilidade, confiança, e na área privada é necessário. Quando a gente vê uma pessoa muito acanhada, que tem vergonha, tem que arrumar um sócio mais arrojado. É verdade. Ou vai para o concurso. Isso. Porque na advocacia você conseguir se destacar fica difícil. Não é só na advocacia, eu acho que qualquer ramo. Mas a advocacia precisa muito da figura da pessoa, do dono. Sim. Às vezes, não é? O nosso ensino, nossa educação, nossas escolas, infelizmente, elas não dão a devida, a meu ver, né, a devida importância para a oratória. Não dão. Né? Você vê, pelo menos a gente vê os americanos, o quanto é importante a oratória. Desde novos, desde jovens, já, o orador, né, ir lá e saber falar, saber se posicionar. Felizados são aqueles que estudaram em escolas em que esse tipo de hábito, esse tipo de habilidade foi exercitada desde lá de trás. Porque não é só a desenvoltura, não é só não ter vergonha, né? Porque a coragem, ela vem do preparo. Exato. Não é? Se você está preparado para aquilo ali, você não vai ter medo de falar. Você não vai te atrapalhar, né? É isso mesmo. Mas, infelizmente, nem faculdade nem escola estimulam. A faculdade não prepara o advogado, né? Ela prepara o jurista. Ela prepara o jurista. Você vai advogar, você cai no mercado, literalmente você tropeça no mercado de trabalho. Eu ainda, Vinícius, eu tive oratório na faculdade. A gente tinha na grade a oratório. Tinha até como optativo latim, os vernáculos e tal. Mas é raro hoje. E as pessoas têm buscado, eu noto isso, as pessoas das várias profissões têm buscado a oratório, têm buscado cursos de comunicação, até porque se cobra que o profissional hoje saiba se colocar nas redes sociais, né? E o advogado, eu acho que ele passa por aí. Hoje, o que qualquer profissional faz na rede social é uma forma de advocacia. Ele se defende, né? Defende o próprio cliente dele ali, né? Exato. Está se colocando, se posicionando. A gente faz isso o tempo inteiro. Só que tem que ser natural do profissional, né?
E, infelizmente, ainda ficou uma dica aí, né, Vinícius, para as escolas de advocacia. Com certeza. E é qualquer profissão, né? Qualquer O médico profissão. vai propor um tratamento para você. Se ele não tiver a linguagem adequada, Sim. você não vai aceitar o tratamento. A última profissão que se dava o luxo de, entre aspas, tratar o paciente do jeito que queria, tratar o cliente do jeito que era a medicina, que acabou. Cuidado que você apanha quando você chega em Quando casa. não, a minha esposa pegou uma fase dura, a fase de que tem ela de exemplo, ela endocrinologista, tem ela e mais 200. 20 anos atrás era só ela. Não é de especialista. Você pegar o cardiologista era um, hoje você tem 200. Então, se aquele não te tratar bem, não te passar confiança, você vai no outro. Antes não, a pessoa era ignorante, você ficava nela. Então, não era geral, mas era comum isso na medicina, porque eles se davam esse luxo, que hoje não tem mais também. Então, de fato, se destaca quem está mais preparado. Vamos lá que o ponto eletrônico chamou. Nós vamos para o intervalo, é um minutinho nesse bate-papo gostoso. Fica aí com a gente, voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, com meu querido amigo Dr. Vinícius Pinheiro de Santana. É uma honra tê-lo aqui, eu tenho que falar novamente. Vinícius, que é um advogado renomado, foi professor da UFES, trabalhou no Tribunal de Justiça, na PGE, e hoje é o nosso colega de trabalho, que está aí na labuta no dia a dia, fazendo a diferença na advocacia. Isso aí. Mas, nesse último bloco eu quero ressaltar uma característica do Vinícius, que ninguém sabe, mas eu vou contar. Ele é atleticano. Não. Nem tanto. Mas ele é uma sumidade em alimentação. Ele faz jejum. Ele vai contar aqui pra gente. É mesmo, hein? E saúde, né, Vinícius? Ele fala que ele sempre praticou esporte e tal, mas altas dicas sobre alimentação, sobre jejum, e eu quero escutar tudo. Conta pra gente esse outro lado do advogado aí que prioriza a saúde, que cuida, né, do seu dia a dia. Conta pra gente, Vinícius. É meio hobby, né? Ler sobre alimentação e atividade física é quase que um hobby, apesar de gostar muito de ver filmes também. Adoro. Séries nem tanto, uma ou outra. Mas gosto também. De filmes também, tá vendo? Uma ou outra. Mas gosto muito de ler sobre esses assuntos. E há muitos anos, logo que eu casei, mais de 20 anos, né? Tempinho atrás. Eu comecei a... Eu me deparei com um livro chamado A Dieta do Tipo Sanguíneo. E esse livro, ele já ditava para o sangue tipo O, que era o meu, uma dieta à base de carne, carnívora, né? E sem cereais, com o mínimo de cereais e o mínimo de carboidratos possíveis, né? E aí é baseado na ancestralidade, né? O que as pessoas do sangue tipo O se alimentavam. Na época em que surgiu o homem, só existiam homens de sangue tipo O, né? O ser humano. Depois que os outros tipos sanguíneos foram aparecendo a partir da... É o que dizem as descobertas, né? Se você for... Os homens mais antigos, bem mais antigos, eram só sangue O. E depois surgiu o A, que foi o homem que deixou de caçar e coletar para começar a plantar e criar. Passou a ser o sangue A, depois passou a ser o sangue B, que era aquele sangue A que passou a plantar e criar e voltou para desbravar, e depois o sangue AB, que é uma incógnita, é o mais contemporâneo, é o mais novo, mas para cada um desses tipos sanguíneos, esse autor tem uma dieta diferente. E de lá para cá, quase todas as literaturas que eu estudei, e foram muitas, elas vêm reforçando essa ideia de que os cereais, até pelo potencial glicêmico, vamos dizer assim, deles,
não são muito bons para nós. Quando você quer engordar um animal, o que você faz? Você ceva, né? Você vende cereal, você vai dar aveia, milho, trigo, soja, né? Então, em geral, o animal ele não engorda porque você dá uma carne gordurosa para ele comer. Você engorda porque você dá cereais para ele comer. E o homem, o ser humano, da mesma forma, né? Então, de lá para cá, eu vim eliminando ao máximo esses alimentos que são tidos como inflamatórios, cereais. E os alimentos açucarados também, as batatas, os vários tipos de bananas, mas primeiro deles os cereais. Os açúcares seriam esses três, os cereais, as batatas, as bananas e as batatas, né? Batatas, entenda-se os tubérculos. E as bananas, todos os tipos de bananas. Então você emagrece, né? Inevitavelmente você emagrece. E o leite também era algo que o homem, quando ele caçava e coletava, ele não se alimentava dessas coisas. Ele não tirava o leite do animal para beber, ele matava, pegava as carnes, as vísceras primeiro, que são mais nutritivas, estragava mais rápido, e se alimentava delas. Então, de fato, você vai emagrecer. Não tem como... Mas emagrece mais por quê também? Se você reparar, esses alimentos, os cereais e os laticínios, eles estão presentes em 99% dos alimentos industrializados. Então, quando você foge desses nutrientes, ou desses produtos alimentícios, você foge dos produtos industrializados, que realmente engordam mais, que é mais rico em sal, que é mais rico em açúcar. Então, mais próximo, mais recentemente, eu li um livro que se chamava Dieta da Mente, e ele dizia o quanto era bom você fazer jejum, o quanto era bom você ficar horas sem comer, que isso também tem a ver com a sua ancestralidade, que o homem caçava, se alimentava e comia aquele momento ali, às vezes ficava um dia sem comer, às vezes ficava 2 dias sem comer, é o momento em que o seu corpo se recicla. Aí tem um prêmio Nobel, aí, se eu não me engano, de 2016, fala de como o seu corpo se recicla a partir das 36 horas que você fica sem comer. E eu comecei a exercitar isso. Há anos eu comecei a exercitar isso, passei muito tempo para chegar a ficar 3 dias sem comer. Sério? Já fiquei aí. Eu já fiquei aí pelo menos quase 10. Eu já fiz quase 10 jejuns de 3 dias. Só bebendo água e água com um pouquinho de sal. Café, chá, isso aí tranquilo. Hoje, por exemplo, ontem eu fiz a última refeição às 9h30 e até agora eu não comi nada. Não comeu nada? Não comi nada. E só tranquilo? Só se eu for treinar amanhã de manhã, eu vou treinar amanhã de manhã numa boa, sem problema nenhum. Caramba. Mas você fica 24 horas em jejum tranquilo? 24 horas já é fácil para mim. É? Na rotina, como que é, assim? Você fica... Faço toda a minha rotina normal. Mas você tem uma rotina de jejum? Tipo, fico 24... Não, eu não faço rotina porque dizem que não é bom você repetir o período e fazer aquele período sempre no mesmo dia. Então, você faz hoje, fica 24 horas sem comer, amanhã você come normal. Aí passa 1 ou 2 dias, você fica 36 horas. Depois você passa mais 2 ou 3 dias. Aí você passa uma semana, 1 mês comendo normal, depois você faz um jejum normal. Todas as vezes que eu sinto que eu estou com algum probleminha de saúde, uma coriza, alguma coisa, alguma dor de estômago, alguma coisa assim, eu jejuo. Porque enquanto você tem coisa para processar no estômago, enquanto o seu corpo precisa ficar trabalhando para colocar alimento para dentro, para colocar os nutrientes para dentro, ele não tem tempo de entrar num processo de cura. Né? Essa ideia de quando a criança está doente, ela não come nada, por quê? Porque o corpo dela não pede.
Ah, a criança está doente, não quer comer nada. É porque ela precisa não comer. Porque o processo digestório é um processo trabalhoso. O processo de assimilação dos alimentos é um processo trabalhoso. E às vezes a mãe tem aquela intuição de que precisa, não, mas precisa comer. Não, ele precisa beber água. Entendi. Quanto mais tempo ele ficar ali, na hora que a criança estiver melhorando, ela vai querer comer. Antes ela não vai querer comer. É verdade, a gente perde o apetite quando está doente. Você não quer comer. Então, uma coisa que você não quer comer quando você está doente. Não sei. É verdade. Não sei de cura, não é? É meu corpo, eu nunca respeitei isso no meu corpo. Essa necessidade que ele tem de cura. Eu sou igual um animal mesmo, é o tempo inteiro comendo, pastando, todos os dias. É brincadeira, bicho. Ó, pensa no menino que faz atividade física todos os dias para poder engordar um pouco só. Comer em paz. paz. Que eu não consigo manter, diminuir, eu vou engordando. Então, você tocou num ponto, essa é a teoria do déficit calórico. Quanto mais caloria você gasta e menos você consome, mais você iria emagrecer. Né? Então, existem muitos estudos que não compactuam mais com isso. Porque o homem contava caloria quando ele era magro? Não. Ele era magro e não contava caloria. Né? Então, se você comer os alimentos que te saciam, porque alimentos ricos em carboidratos, eles não te saciam. Eles elevam rapidamente o índice glicêmico do seu sangue, na hora que ele cai, você quer comer. Então, se você acorda de manhã, come um misto quente com leite com Nescau, 2 horas depois está morrendo de fome, tem um buraco no seu estômago. Agora, se você comer 2 ou 3 ovos cozidos com bacon, eu duvido que você vai sentir fome até a hora do almoço. Isso é verdade, isso é verdade. Você falou aí eu lembrei do Todinho com misto, aí aquela menina de vó vai deixar a vovó, o menino, a vovó era o bicho. Programa bom, passa rápido. Muito rápido, já acabou? Não acredito. Um tapa. Então assim, Vinícius, te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, por ser um parceiro do programa, um parceiro aí na atividade da advocacia, levar nossa instituição, a OAB também, sempre à frente, já que participa ativamente também no nosso órgão, né? A maior instituição do Brasil. Então, assim, é muito bacana ter vindo aqui, volte mais vezes, está sempre convidado, tá? E a gente agradece, um bom retorno para a Vitória. Se quiser mandar um recado, pode ficar à vontade, ainda mais para os jovens advogados que estão começando. Bom, eu só tenho a agradecer, é um privilégio para mim estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês, colegas, além de colegas gentis, né, preparados, são amigos, gente da melhor qualidade, vocês. Tem tempo que eu queria ter vindo aqui, né, mas essa correria não deixa. O que eu posso dizer para a advocacia em geral, sobretudo para os mais novos? Que estudem, não só estudem direito, mas se aprofundem em outras disciplinas, estudem português, né? Acho que a linguagem, saber escrever com coerência, saber ser sintético. Quanto menos você escrever e mais a mensagem que você precisa dar estiver sendo transmitida, é melhor. Para isso, você precisa ter precisão no uso das palavras. Isso, para mim, é o fundamental. Quando a gente procura pessoas para trabalhar com a gente no escritório, o nosso principal teste é de oratória e de escrita. Porque o estudo do direito, você vai aprendendo. Você sai da faculdade, você continua aprendendo durante toda a sua advocacia, direito material, direito processual e tudo mais. Mas saber escrever bem é mais difícil. Sim. Então, esse é o conselho, se é que eu tenho esse cacife, que eu daria para quem está iniciando agora. E para quem já está há mais tempo na advocacia também. Se aprimorar no uso do vernáculo da linguagem. Exatamente. Maria Tereza, mais uma quinta da lei. Mais uma quinta fenomenal, de bom demais. Poxa, que prazer bom. imenso a gente estar aqui.
Nossa, eu achei esse programa, assim, uma inspiração. Doutor Vinícius é uma inspiração para a gente, né? Um modelo de advogado, de pessoa, enfim. Eu agradeço imensamente, Vinícius, tem aceito, né, meu convite, nosso convite. Exatamente. Estar aqui conosco é um presente, tá? E já está convidado a voltar, lembrando que se vier 3 vezes, paga boleto. Paga boleto. Exatamente. Mas nós já estamos ansiosos pelo seu retorno. A linha, não só o programa, mas a Linhares também. Claro, Tá? claro. Isso mesmo. Vai ser um prazer. Obrigado, Tereza, pelas gentis palavras. Obrigada, gente, por mais um programa, né, Tiago? Exato. Passou rápido. É um tiro, eu ia falar um tiro, eu falei um tapa, é isso mesmo. Quando é bom passar rápido e descontraído, com muitas histórias e, de fato, uma inspiração para você que está assistindo. Nosso muito obrigado por ter ficado até o final. Lembrando, amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã, ou seja, bate-papo das 6 é Quinta da Lei, todas as quintas, reprise sexta e também domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar. O bate-papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira e um bom final de semana. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.